Oi, crianças! Vocês estão bem? Hoje a gente vai para mais um dia da campanha e hoje a gente vai falar sobre o tema Que ele cresça por quem ele é. Antes de tudo, vamos lá para Hebreus 13, 8. Pega a sua Bíblia aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse versículo é um dos que a nossa igreja usa para falarmos de Jesus. Ou seja, independente do dia, independente da situação, Jesus nunca vai mudar. A gente pode pegar o exemplo de Jó. Vocês conhecem Jó? Jó foi um homem que era muito fiel a Deus, muito mesmo. Só que Jó tinha coisas boas na vida dele. Aí lá no céu, tava tudo certo. Aí o inimigo foi lá e falou assim: Deus, mas Jó só é fiel porque ele tem coisas boas. Se você tirasse as coisas boas dele, tenho certeza que ele não seria fiel. Então Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Jó perdeu os seus bois, suas vacas, suas ovelhas, todos os seus animais, perdeu suas casas. Ele tinha muitos terrenos, muitas casas, e ele perdeu tudo. Ele chegou até a ficar muito doente, ele perdeu os filhos dele. A única coisa que lhe restou foi a vida e a esposa, que foram as únicas coisas que Deus não permitiu que o inimigo tocasse. Só que Jó, ele não deixou de ser fiel a Deus. Em nenhum momento ele deixou de adorar a Jesus. Por quê? Porque ele amava Deus. E isso foi para provar que ele era fiel, que dependente da situação, ele acreditava que Jesus ia guardar ele de todo mal. Até a sua própria esposa falou assim: Jó, você está sofrendo, larga esse Deus, para de adorar. E ele não desistiu de adorá-lo, porque ele sabia que um dia que ele confiou em Deus para salvá-lo, para ajudá-lo, isso seria para sempre, que é o que diz aqui nesse versículo. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo para sempre. Então, crianças, a vida, ela não vai nos permitir viver coisas apenas boas. Nós vamos sofrer também. Vamos passar por situações tristes, por situações de estresse, por situações de solidão, por várias e várias situações. Só que em nenhum momento nós estaremos completamente sozinhos. Nós estaremos com Jesus. Jesus vai estar do nosso lado, segurando a nossa mão, para que nós venhamos passar essas situações de angústia com Ele, porque Ele sabe que Ele não vai conseguir nos proteger de tudo, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Sabe na Bíblia, quando fala que os anjos estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor? O inimigo está rondando a gente, esperando a gente fazer alguma coisa errada para ele entrar na nossa vida. Então, é algo natural sofrer, é algo normal, vai acontecer. Mas Jesus nunca vai nos abandonar. Às vezes algum amiguinho vai te maltratar na escola, às vezes algum amiguinho vai te fazer mal, às vezes algum amiguinho vai falar alguma coisa ruim pra você, às vezes você vai brigar com seus pais e vai acontecer. Só que Jesus vai estar lá sempre com você, entende? Então, coloque na cabeça que ele vai ser o mesmo sempre, sempre, sempre. Ele nunca vai mudar, independente da situação que passamos. Porque é algo natural sofrer, como eu disse. É normal, você vai sofrer, eu já sofri, todo mundo já sofreu, já passou por alguma situação de tristeza. Mas não deixe com que essa situação de tristeza te afaste da presença do Senhor. Porque o Senhor sempre esteve ao seu lado. O Senhor está ao seu lado. Até mesmo quando você está assistindo essa live, Ele está do seu lado. Então não deixe com que situações tristes deixem te afastar de Jesus. Faça que nem Jó. Assim como Jó passou por tanta situação ruim, o bichinho sofreu. Ele nunca abandonou Jesus. Então não abandone Jesus. Esteja com Jesus e pensando: ok, eu estou passando por isso,
mas Jesus está aqui do meu lado, então tá tudo bem. Porque Jesus, ele é fiel para cumprir com o que ele prometeu. Se ele prometeu coisas boas, felizes, amigos, união, ele vai cumprir com a sua palavra. Mas às vezes nós precisamos passar pelos desafios antes para sabermos se estamos preparados para essas coisas boas. Porque não adianta ele te entregar alguém muito bom e você só brigar com esse amiguinho. Já pensou? Deus vai lá, te dá um amiguinho muito bom, que vai ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Mas aí você não para de brigar com esse amiguinho? Não vai dar certo. O que Jesus te prometeu vai estar sendo gastado à toa. Porque, caso vocês não saibam, brigar é errado. Então, assim, às vezes o que você está passando é só a prova daquilo que você ainda vai ganhar. Deus está só te testando e às vezes não tá. Às vezes ele está só esperando para ver como que você vai agir em determinadas situações. Por exemplo, quando você pede paciência para Deus, ele não dá paciência de primeira mão. Ele vai lá e te testa. Vamos supor, você pede paciência. Deus vai lá, faz uma situação que você iria se estressar para ver como que você vai agir. Se você agir muito bem, se você conseguir lidar, ele vai te dar paciência, entendeu? Então é assim que nós temos que ser. Como eu disse, novamente, não esqueça, a vida não vai nos prometer apenas coisas boas. Só porque nós estamos com Jesus, isso não quer dizer que exclui todas as coisas ruins da nossa vida. Não! É normal que tenhamos coisas ruins na nossa vida quando aceitamos seguir Jesus. É mais comum do que você pensa. Tanto que na Bíblia fala que vocês serão odiados pelo meu nome. Então, nem todo mundo gosta de Jesus. E já que a gente é seguidor dele, a gente é filho dele, é normal que nós venhamos passar por algumas coisas. É comum, entende? Mas o importante é que a gente sempre esteja falando da bondade dele, sempre esteja lá junto com ele, tendo a nossa intimidade com ele e andando junto de Jesus, porque ele nunca nos abandona. Mesmo que às vezes a gente venha estar distante dele, ele nunca vai nos abandonar, nunca mesmo. Então, crianças, sejam que nem Jó. Às vezes a gente vai sofrer, vai passar por situações péssimas, que você vai falar assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí vai lá, é só Jesus estando do seu lado. Então, não desista, não desista. Quando a vida te der desafios, veja eles como uma coisa boa, pensando, eu estou passando por isso, mas Jesus está do meu lado. Se já está ruim com Jesus, imagina sem ele. Imagina o seu coleguinha que está passando coisas ruins e nem conhece Jesus. Sabe o que você faz? Aproveita e fala de Jesus. Não esquece de avisar para ele que Jesus está com ele também nessa situação ruim, por mais que não pareça. Jesus está lá do lado do seu coleguinha. Não esquece de espalhar Jesus nas escolas. Vocês estão indo para a escola agora. A férias já acabou, né? E a próxima vai demorar para chegar ainda. Então, aproveita para falar de Jesus, porque você conhece ele, mas o seu coleguinha pode não conhecer. Então, como você conhece, você tem que levar a palavra, certo? Assim como os discípulos de Jesus fizeram lá atrás, entende? Agora quem é discípulo de Jesus é você. Não esquece, por favor, de falar para o seu coleguinha sobre Jesus, porque ele precisa saber, porque ele também vai passar por coisas ruins que nem você. Só que se já é ruim com Jesus, imagina sem, deve ser muito pior, não é, crianças? Mas enfim, por favor, lembre-se de espalhar a palavra e sempre confiar em Deus, porque isso foi o maior princípio que Jó fez quando ele estava sofrendo. Ele confiou, mesmo passando por coisas ruins, ele não deixou de confiar em Jesus. Então, crianças, confie nos seus pais, porque por mais que pareça que eles fazem algumas coisas erradas pra gente, eles estão nos protegendo. É isso que acontece com Jesus. Às vezes você fica, poxa, Jesus, mas, eu perdi aquele amigo, perdi aquele coleguinha se afastou de mim.
Mas às vezes aquele coleguinha estava falando mal de você. Às vezes aquele coleguinha não estava nem aí para você. Então, crianças, às vezes o que parece ser ruim, na verdade, é proteção de Deus para as nossas vidas, certo? Entenderam a mensagem? Não esquece de mostrar esse vídeo depois pro coleguinha, viu? Mas hoje, essa semana, é o jejum de hábito. Crianças, vocês sabem fazer o jejum de hábito? Ó, vocês podem fazer assim. Às vezes você costuma assistir um desenho que você gosta muito. Vamos supor, eu gosto muito de Ben 10, sabia? Eu gosto. Só que, o que eu faço? Eu posso tirar um pouquinho do meu desenho de Ben 10 e ler a Bíblia. Ó, vamos supor que eu assisto 10 minutos de Ben 10. Eu tiro 5 e leio 5 minutos da Bíblia. E depois eu assisto o meu desenho. É mais ou menos isso. Vocês entenderam? Ó, hoje não tem desafio do dia. Mas, por favor, vamos cumprir, ser fiéis ao nosso jejum com Jesus, beleza? Gente, vamos orar agora? Fecha o olhinho aí na sua casa. Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor sempre foi fiel conosco. Continue nos ajudando a perceber o Senhor nos mínimos detalhes, até mesmo quando não parece que o Senhor está conosco. Nos ajude a perceber que o Senhor, sim, está conosco. Nos protege e nos guarde de todo e qualquer mal. Que as crianças venham entender a mensagem e espalhar essa mensagem para os coleguinhas dela. Em nome de Jesus, amém! Tchau, crianças! Até a próxima!